Agora a gente vai ver alguns exemplos utilizando o conceito de classes com a linguagem Python. No primeiro exemplo, a gente vai adicionar a essa classe ponto que a gente tem trabalhado um método que vai calcular a distância euclidiana entre a instância do ponto P com um outro ponto Q criado. Suponha que a gente tem aqui P e Q, o que eu quero saber é a distância entre esses dois pontos. Esse método distância, a gente pode testá-lo comparando com o método anterior que a gente criou, que calculava a distância para a origem, quando a gente define o ponto Q na origem aqui. Então vamos ver como que a gente faz isso nessa classe ponto que a gente acabou de definir. Eu vou criar um novo método, esse método vai se chamar distância, e ele recebe primeiro a referência para o próprio objeto, para qual esse método está sendo chamado, e vai receber também um ponto, que eu vou chamar de ponto Q. Dois pontos. Como que a gente pode calcular a distância euclidiana? Eu vou primeiro calcular a distância das coordenadas x e vou guardar nessa variável distx, que vai ser self.getX, que é a coordenada do próprio ponto, menos q, que é o ponto que eu vou passar para ele aqui para calcular a distância, ponto getX também. Vou fazer a mesma coisa para a coordenada y, mudando aqui as funções de get. E agora eu vou calcular em dist a distância euclidiana, que vai ser dist de x ao quadrado mais a distância das coordenadas y ao quadrado, tudo isso elevado a meio, que é a raiz quadrada, na verdade. Vamos ver se eu não esqueci de nada. É exatamente o que a gente tem aqui, então só falta fazer o return de dist. Esse aqui é o meu novo método criado para calcular a distância entre dois pontos. Vou definir o ponto P como 7 e 6. Vou definir o ponto Q como ponto entre 1 e 1, por exemplo. E vou testar p.distance passando Q. Deu essa distância aqui para a gente. Se a gente calcular a distância de Q para P, tem que ser igual também. Então, a distância é simétrica, a distância é igual. E para testar, eu vou ver se p.distance é igual à distância para a origem, né? Então, p.distance para um ponto criado, então posso passar direto aqui, é um ponto criado na origem, é igual a p.distance from origin. E a resposta é true, então quer dizer que o cálculo da distância, quando eu considerei um ponto na origem, foi o mesmo que aquela função que eu criei que calculava a distância do ponto P para a origem. É isso que a gente tem aqui no slide. Esse é um exemplo bem curto, na verdade, né?